Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma videoaula de matemática e desta vez estudando o tópico 2.4 escalas dentro da nossa unidade 2, em que estamos estudando razões e proporções. Vamos lá entender a presença desse conceito de proporção nas escalas. Então, para começar a falar de escalas, vamos falar de padrões de medida. Falar em escala é falar em padrão de medida, como esse aqui do meme, olha aí. Em uma escala de Chihuahua, como você está hoje? Aí tem aqui a escala de 1 a 9, com as expressões aí do Chihuahua. Ou então essa, numa escala Kiko, como está o seu dia também aí, uma escala numérica de 1 a 12, em que cada numeral aqui representa uma emoção, né, um estado de espírito. Ou nessa daqui, na escala de pinturas célebres, como você se sente hoje, né? Então, o que é a ideia de escala? É a ideia de apresentar e usar um padrão de medida que represente alguma situação, geralmente na forma de números, né? Dentro do âmbito aí da matemática, e a ideia de que nós temos um referencial utilizado como padrão para informar, né? Para dizer algo sobre alguma coisa e que esse algo é representado por meio de números. Então, nós temos aí um outro meme, olha só que interessante, gente. Uma cerveja mais 4 rodas é igual a 7 palmos. A conta pode até não bater, você sim. E o rapaz aí eu perdi no argumento, né? Então a ideia aqui é que dirigir após beber bebida alcoólica pode significar morte, né? 7 palmos aí é uma referência de um enterro, né? Uma pessoa quando morre vai enterrar, vai ser enterrada. Há essa expressão de que ela é colocada a 7 palmos da terra, né? Ou seja, numa profundidade cujo comprimento equivale a 7 palmos. E aí, olha que bonitinho, gente, que bichinho mais bonitinho, né? Uma lagarta aí, conhecida como lagarta mede palmos, porque ela, à medida que ela vai se deslocando, aqui ela vai fazendo esse movimento, e lembra muito o movimento que a gente faz com os dedos quando a gente está medindo algo utilizando a palma da nossa mão, né? Então, o corpo aí, a ideia de palmos sendo utilizado como um padrão de medida aqui, né? O movimento do mede palmo andando aqui numa ilustração de um livrinho infantil muito fofinho chamado A Girafa e o Mede Palmo. Então, o Mede Palmo está aqui se aproximando dessa capivara e aí ele vai fazendo esse movimento aqui, como expressa essa foto, para se deslocar. E esse movimento é semelhante àquele que a gente faz com os dedos das mãos para medir algo com a palma da mão. Então, utilizando a mão para medir, né? Um padrão de medida aí. Um outro meme, andando com meu namorado na rua. Eu. Me espera que eu tenho pernas pequenas, né? Então, a gente mede comprimentos em palmos, né? Com as mãos, mas também podemos medir em passos ou em pés, né? Utilizando o corpo aí. Só que a gente tem um problema quando digo que estou a um passo da aprovação, né? Então, o que seria a medida exata de um palmo ou de um passo? Se eu tenho, ou em pés, né? Se eu tenho esse pé aqui desse tamanho, o que seria a medida de um pé ou de um passo? Aí complica, né, gente? Não tem a medida exata de um palmo ou de um pé ou de um passo, porque o tamanho desses elementos, as mãos, os pés, os passos, varia. Então, se a gente não estabelece um padrão de medida, a gente não consegue se comunicar com precisão, que é uma das funções aí da matemática. Olha isso aqui, gente. 3 fitas métricas da mesma marca, fábrica e lote. Olha isso aí. O que faz, né, gente? Eu tenho aqui uma marcação, por exemplo, do 0 ao 10, né? Então, simbolizando aí
10 centímetros, por exemplo. E aqui o 10 centímetros vale um pouco menos. E aqui um pouquinho menos que esse aqui de baixo. Mas enfim, os três não coincidem, né? E agora, o que é o centímetro? Né? O centímetro é dado pela régua, pelo instrumento de medida, aqui no caso uma trena, ou a medida é dada por um padrão estabelecido, acordado. Né? Então tá aí a importância das escalas e de nós estabelecermos de forma acordada, de forma consensual, um padrão de medida, para que as medidas sejam bem comunicadas, bem precisas, e assim não haja esse tipo de problema aqui, de imprecisão. E essa questão da imprecisão nas escalas é fundamental no âmbito da cartografia, dos mapas, e dos mapas que a gente utiliza aí no dia a dia, em que a gente se depara com uma situação parecida com essa. Olha isso aqui, gente, acompanha o raciocínio. Falta isso aqui para eu desistir da vida acadêmica e ir vender minha arte na praia, né? Aí tem um carro aqui que a gente nota que está encostado ali na parede, e aí dá-se um zoom e ele está ali encostado, e aí dá-se outro zoom, opa, percebe-se que ele não está exatamente encostado, né? Parece que passa uma folha de papel aqui. E essa fendinha aqui, essa pequeníssima distância entre a parede aqui e o carro, mostra que a gente só consegue perceber quando a gente dá um zoom, né? Porque é muito pequeno, de longe a gente não consegue perceber. Como aqui também. Falta isso aqui, ó, para eu comprar um telescópio. Aí, esse personagem aqui mostra um movimento que a gente faz com as mãos, e a gente só consegue ler porque demos um zoom aqui nessa escala não era possível ler. Então tá aí a importância das escalas na ideia de representação em proporção de tamanho, que é o que acontece nos mapas. Olha aqui, né, um print aí do Google Maps. A gente tem aqui um recorte da América do Sul. E aqui a gente tem uma escala numérica, que não dá para ler aqui, mas aí eu amplio, eu tenho aí 500 quilômetros. E aí essa demarcação geométrica aqui, indicando que esse espaço aqui, nessa escala desse mapa, equivale a 500 quilômetros. Então, essa é a medida real desse espaço físico. E isso aqui demarca a correspondência, a proporção entre o tamanho real e o tamanho que eu tenho aqui no mapa, que, é claro, precisa ser muito menor que o real para que a gente possa representar. Ou então, quando eu mexo aqui no Google Maps e eu obtenho isso aqui, olha, dei um zoom, fiz uma ampliação aí, aproximei aqui na região de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí eu tenho desta vez 100 quilômetros, né? Então aquele espacinho ali agora não representa mais 500 quilômetros, ele representa 100. Então eu aproximei, né, no meu zoom, e consegui mais detalhes no mapa, né? E aí a escala mudou. Aí a gente compara, né, essas duas figuras aqui. Você tem o mesmo tamanho aqui dessa representação geométrica com essa linha aqui, mas aqui representa 100 e aqui representa 500. Então a gente tem aí uma escala, por exemplo, 1 por 100 é grande, e uma escala 1 por 1 milhão é pequena. Enfim, a hipocrisia. Não, enfim, a cartografia. Porque essa arte de colocar no papel, num desenho, numa representação digital, aí, numa representação gráfica, a vida real em termos de espaço físico, essa arte precisa de escalas, porque senão ela não vai conseguir representar o que é muito grande no muito pequeno. Então nós temos aqui, nesse caso lá do Google Maps, uma escala 1 por 100 e aqui uma escala 1 por 500 quilômetros.
essa escala é muito grande e essa escala é muito pequena. Agora a gente tem mais um exemplo do mapa aqui do Brasil com destaque para o estado do Rio de Janeiro. Aqui eu tenho uma escala de 1 por 25 milhões e aqui eu tenho uma escala de 1 por 4 milhões, né? Esse número aqui, 4 milhões, é bem menor que esse aqui. E aí, quando eu faço nessa escala, eu tenho um mapa com mais detalhes, né? Eu consigo visualizar aqui a demarcação dos municípios do estado do Rio. Aqui eu não consigo, porque essa é uma escala menor. Olha aí, quanto maior o denominador, menor a escala, menos detalhes. Lembrando que denominador é este número aqui que está dividindo 1 por 25 milhões é a mesma coisa que 1 sobre 25 milhões. Então, o número que está em cima é o numerador e o número que está embaixo é o denominador, né? O número que divide o primeiro, né? Então, 1 sobre 25 milhões é a mesma coisa que 1 dividido por 25 milhões. Então, essa é a minha escala. Uma escala de 1 por 25 milhões é uma escala menor, ela tem menos detalhes do que essa escala de 1 por 4 milhões, que é uma escala maior, que tem mais detalhes. Então tá aí, quanto menor o meu denominador da minha escala, maior essa escala, é uma escala grande. Se eu tenho um denominador muito maior, então a minha escala vai ser pequena, eu vou conseguir visualizar menos detalhes. Olha aí, gente, a importância das proporções na elaboração de mapas. E essa ideia se mantém também nas plantas, as plantas baixas aí dos imóveis. Olha isso, gente, vendo imóvel na planta, vendo imóvel na planta. Não, não é isso, né? É essa planta aqui, a planta, o desenho ali, como se fosse uma vista aérea, uma perspectiva aérea do desenho ali, de como a casa, o apartamento, o imóvel vai ser desenhado, onde vão estar as paredes, as janelas, as portas, etc. E aqui nessa imagem a gente tem algo também interessante, além do mapa, né, que também tem uma escala aqui nessa planta. A gente tem uma pequena maquete, né, uma casinha aqui, uma maquete de uma casinha com o carro lá na garagem. E a gente nota que esse carro, por exemplo, ele é muito mais largo que essa porta, que essas janelas. Parece que a altura dele aqui está mais ou menos na metade aqui da casa, que seria o primeiro andar da casa, né? Será que a escala em que essa casinha de maquete foi construída, foi na mesma escala que a desse carrinho, né? A escala da miniatura do carro é compatível com a escala da miniatura da casa? Parece-me que não, né? Então, essa ideia aí de compatibilidade entre escalas também se verifica nas maquetes. Então, vamos falar aí das maquetes. Aquela geração que fazia os lagos de maquete com gel, né? Não sei se a geração de hoje em dia ainda faz isso. Eu fiz, a gente aí na infância trabalhou com essas maquetezinhas aí na escola, e aí fazia os laguinhos com gel de cabelo, né? E aí tem uma outra aqui, a expectativa quando você vai fazer uma maquete, olha que maquete bacana. E a realidade, né? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Parece uma praia ali com verde na praia, e tem uma pequena ilha, a água aqui representada por azul, né? Provavelmente o gel de cabelo, uma pontezinha aqui que leva essa margem até a pequena ilha. Mas a gente olha o barco é muito maior, né, do que o comprimento da ilha, então não parece ser uma ilha, parece ser um banco ali de areia. Mas e a ponte, né? A ponte é menor que o barco, como é que é isso? Então tá aí uma ideia das coisas aí fora de escala, né? Cada elemento aqui está numa escala diferente, então isso não representa a realidade. Por que não representa a realidade, gente? Porque na realidade a gente tem as proporções, né? Como a gente vem falando desde da primeira videoaula aí da unidade 2. Então, a ideia de escalas nas representações do mundo real, na forma também de maquetes.
E aí, falando em maquetes, nós temos as maquetes do Sistema Solar. Quem nunca também, né, fez uma maquete dessa na escola, com as bolinhas de isopor e tudo mais. Então a gente tem aqui o Sol grandão, Mercúrio, Vênus, Terra, ali mais ou menos do mesmo tamanho, esses dois, esse aqui um pouquinho menor, os outros um pouquinho maior, e o Sol bem grandão, né? Aí fica a pergunta, será que a escala, essas escalas aqui, esses tamanhos, estão representando realmente a realidade, na proporção que a realidade obedece? Então vamos lá. Aqui nós temos uma imagem do Sol, né? Aliás, de uma maquete, de uma representação do Sol, Júpiter, aí tem aqui Plutão, que nem dá para ver direito, e a Terra aqui, gente. Olha isso, um pontinho, né? Parece um pontinho final aqui. E o Sol grandão. O Júpiter a gente sabe que é muito maior que a Terra, mas o Sol é muito maior que Júpiter. E essa representação aqui nessa figura está em escala, né? A ideia de representar a real proporção do mundo físico aí, né? Dos astros, dos planetas. E aí, será que a gente obedece isso nas maquetes? Então vamos fazer o seguinte exercício mental, pensando aí nesses tamanhos reais que são conhecidos pela astronomia, né, que verifica esses valores aí, como por exemplo o valor do raio do Sol, né? Então essa seria o comprimento do centro do Sol até essa borda aqui, né, essa extremidade, e a gente tem da astronomia que o valor é esse, 696.340 quilômetros. Muito grande, né, gente? Muito grande. Mais de 500 mil de quilômetros é o raio, né? Então, se a gente for pegar o diâmetro, que é toda essa extensão aqui, a gente teria que é o dobro desse número, né? Mas essa é a ideia do tamanho do Sol, 696.340 quilômetros. E a Terra? A Terra está aí. Tem um raio de 6.371 quilômetros. Olha aí, muito menor que o raio do Sol, né? Aí a ideia é a seguinte, pensando que nós estamos falando em maquetes, se eu fosse utilizar uma bola, algo redondo aí, para representar o Sol como uma bola de futebol, qual que deveria ser o tamanho da Terra dentro dessa maquete, né? Que objeto poderia representar a Terra se o Sol fosse representado por uma bola de futebol? Então a gente tem que o raio dessa bola aí de futebol é 22 centímetros. Então o diâmetro 44, né? Se a bola que tem um raio de 22 centímetros fosse representar o Sol numa maquete, qual deveria ser então o objeto para representar a Terra, né? Que tamanho que a Terra teria e que objeto poderia representar isso? Gente, muito simples esse raciocínio, né? Lembra lá da nossa aula do tópico 2.1, grandezas diretamente proporcionais, né? A ideia da gente sintetizar o raciocínio por trás da regra de 3, raio do Sol está para raio da Terra, assim como o raio da bola está para o raio desse objeto, que eu não sei qual é. E aí a gente faz aquele raciocínio, ou monta a regra de 3, se assim você preferir, e a gente encontra este valor, gente, um valor em torno disso aqui, aproximadamente 2 milímetros, o que corresponderia aí a um grão de mostarda, gente. Olha isso. Se eu fosse fazer uma maquete em que o Sol fosse representado por uma bola de futebol, a Terra teria que ter o tamanho de um grãozinho de mostarda. Agora vamos refletir, né? Essas maquetes que a gente costumava fazer na infância, o pessoal costuma fazer hoje em dia, tá muito longe disso, né, gente? Quando a gente representa o Sol e a Terra com essas bolas de isopor, que tem um tamanho relativamente próximo, tá muito distante dessa proporção aqui, né? A proporção entre raio da Terra e raio do Sol tem que ser mantida na proporção entre raio do objeto que vai representar a Terra e o raio da bola, no caso aqui que eu escolhi. E essa proporção ela é um valor
é muito difícil de ser observado, porque a Terra, o Sol é realmente muito maior que a Terra. Então a gente teria que manter essa proporção para fazer uma maquete fidedigna. E para minha maquete ser fidedigna, eu teria que observar também outra relação de proporção, que agora se refere à distância entre esses elementos. No mundo real, na vida real, temos aí uma distância entre o Sol e a Terra. Então, na minha maquete, em que uma bola de futebol representaria o Sol, qual deveria ser a distância em que eu deveria colocar ali o grão de mostarda? Então a gente começa estabelecendo a proporção que vai nos ajudar lá no raciocínio da regra de 3 a encontrar esse valor. Então vou utilizar o raio da Terra no mundo real, 6.371 quilômetros, como já vimos. E aí eu tenho também que ter o raio da Terra no mundo da maquete. Raio da bola, 22 centímetros. Eu quero descobrir a distância entre o grão de mostarda e a bola na maquete, então eu preciso desse dado no mundo real. Distância Terra-Sol, distância entre o Sol e a Terra é 149.600.000 quilômetros, conforme os estudos aí, as medições da astronomia. E aí eu quero descobrir essa mesma distância, só que na maquete, quer dizer, qual que seria o valor equivalente a esse dentro da minha maquete. Então perceba que aqui do lado direito eu coloquei o que se refere à maquete e aqui eu coloquei o que se refere à vida real, ao mundo real. Nessa linha eu coloquei o que se refere à Terra e aqui eu coloquei a distância. E aí a gente utiliza aquele raciocínio que construímos, estudamos lá na videoaula do tópico 2.1 sobre as grandezas diretamente proporcionais. Eu poderia construir a minha operação da seguinte maneira: este valor aqui, que é o que eu quero descobrir, está para este, assim como este está para este, né? Então, a distância na maquete está para o raio da Terra na maquete, assim como a distância no mundo real está para o raio da Terra no mundo real. Ou eu poderia fazer nesse sentido, né? Este está para este, assim como este está para este. Distância na maquete está para a distância real, assim como o raio da Terra na maquete está para o raio da Terra no mundo real. E fazendo essa operação, que eu vou deixar aí para vocês resolverem do jeito que vocês acharem melhor, a gente encontra este valor, um valor aproximadamente igual a 5.000 quilômetros, gente. Isso equivale mais ou menos a distância entre alguma cidade aqui do Rio Grande do Sul e alguma cidade lá na Venezuela. Gente, olha isso. Olha o tamanho que essa maquete teria que ter para que ela fosse fidedigna a essa proporção aqui. Se o Sol fosse representado por uma bola de futebol, era essa a distância, aliás, era esse o tamanho que a minha maquete deveria ter. Eu também fiquei chocada quando eu fiz esse cálculo pela primeira vez. Quer dizer, para uma maquete em que o Sol tivesse esse tamanho, seria impossível, né? Então fica aí a pergunta: o Sol deveria ser de que tamanho para que eu pudesse construir uma maquete possível? Será que isso dá para fazer, né? Será que isso é execuível? E se eu escolho algo muito pequeno para representar o Sol, para que a minha maquete seja execuível, então eu teria que ter algo menor ainda para representar a Terra. Percebem o problema, gente? É um problema insolúvel, dada a proporção aí entre o tamanho do Sol e o tamanho da Terra na vida real. Mas olha isso, gente, ser humano é uma coisa impressionante, né? Esses dois rapazes ficaram injuriados com essa impossibilidade e eles fizeram o quê? Eles foram construir uma maquete aí do sistema solar no deserto, gente, no deserto. Eles ficaram inconformados com a ideia de que não é possível fazer uma maquete fidedigna que mantenha as proporções reais entre o tamanho aí dos elementos que pertencem ao sistema solar e a distância entre eles. Então eles ajustaram aí, fizeram os cálculos devidos,
utilizaram um espaço muito grande, que é um espaço aqui num deserto, escolheram de maneira mais precisa do que as nossas, muito mais precisas do que as nossas maquetes escolares, o tamanho desses objetos que representariam aí o Sol e os planetas, e aí eles fizeram isso daí. Super recomendo assistir ao vídeo em que eles mostram todo esse trabalho que eles fizeram para construir uma representação mais fidedigna do sistema solar. E sim, eu também fiquei passada, chocada com isso. Então, com esse pensamento e com esse choque, nós encerramos nossa aula e a gente se fala numa próxima. Até lá!